1 Pedro 4, 10 a 11. Pelo fato de cada um ter recebido algum dom espiritual, deve-se usá-lo para servir aos outros como bons administradores da graça multiforme de Deus. Então, ele já dá importância dos dons espirituais de forma diferente. Também trouxe a tradução da Bíblia de Jerusalém, que também é uma tradução diferente da nossa versão bíblica, e fala também sobre o posicionamento dessa parte dos dons, de 1 Pedro 4, 10 e 11. Ele fala assim aqui, ó. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço um dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dá para vocês verem a diferença entre uma tradução e outra, né? Inclusive a tradução da Bíblia de Jerusalém, eu acho que está até melhor do que a parte da tradução do João Ferreira de Almeida, que nós normalmente usamos. Então a Bíblia ela é dividida em 3 categorias de importância teológica, em termos de estudo bíblico, né? Teologia, o que significa? É o estudo de Deus. As 3 partes que são categorias que a Bíblia coloca como estudos principais é a soteriologia, que é o estudo da salvação. Você aprende sobre salvação, sobre todo o aspecto da salvação. Então ele é considerado um estudo fácil da Bíblia, de fácil entendimento. O estudo de médio entendimento é o estudo da pneumatiologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. É até difícil de falar, né? Parece que estou falando em línguas estranhas aqui, né? Então esse estudo que ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala também sobre os dons espirituais, os dons de Deus, tá? Todo mundo tem o Espírito Santo de Deus. Aqueles que receberam, que aceitaram a Jesus, têm o Espírito Santo de Deus. Mesmo que não falem línguas estranhas, tem o Espírito Santo de Deus. Todos têm o Espírito Santo de Deus. É selado pelo Espírito, né? Há a diferença entre selados pelo Espírito e batismo com o Espírito Santo. Há uma diferença enorme sobre isso aí. Depois nós vamos explicar também, se der tempo, tá bom? E também temos o nível baixo, né, o nível fácil, que é o nível da soteriologia, o nível médio, que é da pneumatologia, e tem um nível hard, que é o nível difícil, que é da escatologia, que fala sobre o fim das últimas coisas, ou sobre as coisas vindouras. Então esse é o tema mais difícil da Bíblia. Então aonde nós vamos estar nesse discipulado? Nós vamos estar no nível médio, né? No nível que está falando sobre a parte dos dons espirituais. Então acerca dos dons espirituais, né, temos bastante assunto para comentar. Vamos ver se não vai conseguir projetar hoje? Não? Que pena. Eu mandei no grupo do WhatsApp, o grupo do discipulado, na verdade, a apostila sobre dons espirituais, tá bom? Então, lá ele está bem direitinho, bem desenhado, como que está esses dons espirituais. Pena que não trouxe aqui o cabo, mas tudo bem. Aqui eu coloquei uma visão, né? Uma missão, né? Qual que é a missão do discipulado de Cristo? A missão é ser uma igreja renovada pelo Espírito Santo para adorar a Deus, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Qual que é a nossa visão? Transformar discípulos em líderes multiplicadores. Inclusive eu coloquei no slide alguns dons, né, que nós podemos ter. Por exemplo, nós podemos ser eficazes. Isso aí não está na apostila, é um plus aí para vocês, tá bom? O importante é que você trouxe hoje 3 coisas, né? Trouxe a Bíblia, trouxe a caneta e trouxe o papel para rascunho. São as 3 coisas importantes de hoje. Fora isso, decora tudo na mente aí, irmãos.
que é bom também. Então nós temos aqui, ser eficaz é um dom, tá? Colossenses capítulo 3, verso 23. Ser altruísta também é um dom. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11 e 12. Ser útil é outro dom. Também ser prestativo, ser honesto, ter propósito, ter consagração e ter compromisso. Isso tudo é dons de serviço, tá bom? Então nós encontramos, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, verso 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, é um dom de nós sermos eficazes. Na introdução do conceito da apostila que nós vemos aqui, nós começamos a dizer que o dicionário define dons como presentes ou dádivas. É isso que o dicionário define que é o dom. Quando você encontra aqui na apostila, eu já deixei em João capítulo 20, verso 21. E o que está escrito em João capítulo 20, verso 21? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também envio a vós. Dito isso, ele continua, assoprou sobre ele, sobre os discípulos, disse: recebei o Espírito Santo. Observe que em João capítulo 20, o Espírito Santo que Deus soprou dos discípulos não era o batismo com o Espírito Santo, mas sim era o selo do Espírito Santo. É diferente, tá? Então eles foram selados com o Espírito Santo, ou seja, eles receberam o Espírito Santo. Tanto é que quando Jesus Cristo disse: eu vou, mas deixarei o Consolador, esse Consolador significa Espírito Santo, tá bom? Então isso é importantíssimo para nós entendermos. Quando nós começamos a entender sobre o Espírito Santo, nós também venhamos a ter certeza que Jesus, ele exercitou o seu ministério dentro aqui da nossa terra, através ou com o Espírito Santo também, porque Jesus é o Espírito Santo em si. Aí aqui nós encontramos em Atos capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então olha bem, Atos capítulo 10, verso 38 é bem claro quando diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Lembra naquele momento que Jesus foi batizado com João Batista? João Batista foi lá, batizou a Jesus Cristo nas águas, e o que aconteceu? Naquele momento, o Espírito Santo desceu como pomba e pousou na cabeça de Jesus. Então ali também existe a Trindade. Então ali nós vemos o conceito bíblico de que o Espírito Santo desce sobre cada um de nós. E eu acho incrível isso, porque eu acredito que no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Jesus Cristo faz a remissão dos pecados através do seu sangue, e o Espírito Santo desce nas nossas vidas para nos selar com o Espírito Santo. Então em João capítulo 14, verso 12, o que está escrito lá? João 14, 12, está escrito assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então o Senhor deixou claro que tudo o que Ele fez aqui na terra, nós também podemos fazer, através do Espírito Santo de Deus, porque nós sozinhos não conseguiríamos fazer, mas com Deus conseguimos fazer. Então o dicionário define dons como presente e dádivas. E aqui nós vemos que, principalmente no contexto do Novo Testamento, que os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, ele visa a edificação da igreja para a continuidade do ministério de Cristo por meio do seu corpo, sempre buscando a glória de Deus na pessoa
do seu Filho Jesus. O Arne Glunder, no seu livro, ele escreve que o dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, nós sentimos até o Espírito Santo dentro de nós, e é bem capaz de nós sairmos daqui cheios do Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Agora, na segunda parte da apostila, que fala sobre dons e talentos, existe uma diferença enorme sobre isso. Por exemplo, existe o dom natural, o dom adquirido e o dom espiritual. O dom natural, ele é regido pelas leis da natureza, ou seja, ele é genético, é hereditário, a pessoa nasce com esse dom natural, né? E normalmente esse dom natural, ele está na pessoa. Você olha assim, a pessoa fala assim, não, esse camarada tem dom, tem algum dom, né? Eu lembro que meu dom natural, quando eu morava lá em Natal e não era nem crente, era de liderar as pessoas, né? Chegava para eles e falava, vamos bater uma bola aí, vamos jogar bola hoje, todo mundo ia jogar bola. Eu falava, vamos soltar uma pipa, todo mundo ia soltar pipa. Vamos jogar uma bola de gude, né? Lá fala biloca, vamos fazer isso aí. Fazia, né? Então meu dom natural era arrumar gangue. Misericórdia. Mas era um dom natural. Graças a Deus, Deus pega esse dom natural e converte em um dom espiritual, porque Ele pega o dom natural nosso e que Ele potencializa esse dom natural, tá? Então Ele potencializando esse dom natural, Ele forma um dom perfeito que agrada a Deus. Isso é bom. Então tem o dom natural. Isso aí é bom até você anotar no livrinho aí, na apostila, que eu deixei bem separado, né? O dom natural, ele é composto do talento, mas também existe um outro dom que é composto no talento, que é o dom adquirido. Como que é o dom adquirido? Por exemplo, eu não nasci sabendo tocar violão. Meu pai colocou eu na aula de violão e eu fui aprender a tocar violão. Então eu sei tocar violão, sei as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Sustenido e tudo mais. Por quê? Porque meu pai colocou eu na aula, mas eu não aprendi, quer dizer, eu não nasci com essa sabedoria. Quer dizer, é um dom adquirido. Você adquiriu esse dom. E tudo isso está na Bíblia. É interessante, porque dom natural, Gênesis capítulo 6, verso 13 e 16. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 6, verso 13 e 16. Alguém tem a Bíblia aí para ler para nós, hein? Que eu pensei que eu tinha anotado aqui, mas não anotei. Anotei o dom adquirido. Gênesis 6, verso 13 a verso 16. O que está escrito aí? Então disse Deus a Noé: amém, né? Então aqui nós vemos o quê? Nós vemos Deus falando para Noé. O que ele falou para Noé? Faça uma arca. Ele só deu o quê? Ele deu assim, faça uma arca, eu quero a arca assim, assim, assim. Mas por que Deus escolheu Noé? Porque ele era justo, era o único justo da terra. E segundo, porque ele tinha um dom natural de carpinteiro, de construtor. Então ele já nasceu com esse dom natural de construção. Então Deus só falou assim, pega esse betume, pega essa madeira, pega esse tal e faça a arca. Mas ele não perguntou para Deus, mas como que eu vou fazer essa arca? Ele já sabia como fazer uma arca.
Eu tenho certeza que se eu der uma maquete para você e falar assim, eu quero uma casa desse jeito que está essa maquete, será que você vai conseguir fazer? Se você não tiver o talento natural de construtor de obras, não vai conseguir fazer, né? Tem gente que nasce com esse dom natural. E o dom adquirido? Olha que interessante do dom adquirido. Gênesis capítulo 4, verso 16 a 22. Todos nós sabemos que Caim, irmão de Abel, sofreu uma condenação de Deus e foi expulso da família. Caim começou a andar sobre a terra. Só que Caim, a maldição dele foi o quê? Foi que tudo que ele plantar não iria dar fruto, não iria dar nada. Então imagina, ele vai fazer uma plantação de milho enorme e vai tudo murchar, tudo secar. É isso que a Bíblia diz, ó. Aqui nós vemos em Gênesis capítulo 4, verso 12, dizendo assim, ó, Deus lançando a maldição em Caim: quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Ou seja, tudo que Caim fizer vai dar errado. Essa era a maldição. Imagine que maldição terrível, né, irmão? Misericórdia, né? Você foi plantar um moranguinho, ele murcha. Se foi plantar alguma coisa, ele acaba secando e não dá o fruto. Isso é uma maldição terrível. Porém, com isso, foi desventado, né? Foi despertado dons adquiridos de Caim. Primeiro, nós vemos lá em Gênesis capítulo 4, verso 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e ele foi viver no lado leste do Éden. Aí a Bíblia fala assim, ó, que Caim fundou uma cidade. Então quem foi que fundou uma cidade na Bíblia? Primeiro a fundar a cidade, Caim. Caim fundou uma cidade, ponto. Ele não ia fundar uma fazenda, né? Porque tudo que ele plantar ia morrer. Então ele fundou uma cidade. Segundo, aí a Bíblia continua, né? Fala aqui sobre Lameque, que Lameque foi pior do que Caim. Foi pior do que Caim. Eu não vou nem falar a história de Lameque, porque daria muito tempo. E depois ele fala o quê? Que os filhos de Lameque começou a ter dons adquiridos. Por exemplo, Jabal. Sabe quem é Jabal na Bíblia? Jabal, ele é o pai dos que moram em tendas e criam rebanhos. Se a descendência de Caim não ia se dar mal em plantações, então ia se dar bem em outra coisa. Então qual que foi a outra coisa? Primeiro Jabal, que criou tendas e cuidou de rebanhos, de animais. Segundo, Jubal. O que ele era? A Bíblia diz que ele era o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ou seja, Jubal inventou a harpa e inventou a flauta também. Os instrumentos de sopro e os instrumentos de corda. Foi Jubal. Tudo vindo de Caim, ó. Imagine. Por isso que Deus é misericordioso. Aí teve um outro camarada da descendência de Caim, que é Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. E é tão interessante porque o Senhor usou esse dom de Tubal-Caim para fazer o quê? Para fazer a arca da aliança, para fazer os utensílios do templo do Senhor. Tanto é que se você ler em Êxodo 25, você vai encontrar detalhes sobre isso. Então aqui nós vemos o quê? Que Deus, Ele concede dons a todos. E é interessante até você anotar aí em Êxodo capítulo 31, verso 1 e 6, onde Deus dá aquele dom adquirido para mais uma pessoa. Aí a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, verso 17, assim: toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo, esse dom, ó, toda boa dádiva, o que significa? Dom natural e dom adquirido. Todo dom perfeito, o que significa? Dom espiritual. Da onde que vem? Vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, a pessoa tem dom natural? Tem, mas veio de Deus. Tem dom adquirido? Tem, mas vem de Deus. Tem dom espiritual? Tem, mas veio de Deus.
Então, todo dom veio de Deus. É interessante isso. Então, aqui nós vemos que o dom significa fazer Deus através de nós. E o fruto, que nós aprendemos na quarta-feira passada, significa ser Deus em nós. Fruto não é dom e dom não é fruto. Uma coisa é diferente de outra coisa. O dom é a habilidade espiritual e o talento é a habilidade natural. Deu para entender isso aqui, né, irmãos? Bem. Aí nós encontramos o quê? Na apostila, nós encontramos o terceiro parágrafinho. Para que servem, tá? Aí aqui nós encontramos como em qualquer área de nossa vida, devemos buscar e entender qual o propósito do dom e talento que recebemos. Qual que é o propósito? Aí aqui ele fala um exemplo. Você pode ganhar um relógio, mas que utilidade ele teria se você deixasse guardado em uma gaveta? Da mesma forma, você deve conhecer o propósito dos dons e talentos que nós são dados por Deus. Então nós temos que conhecer esse propósito dos dons e talentos. Aí aqui eu começo, né? Para que servem? A Bíblia diz que Joel, capítulo 2, verso 28, que a promessa do derramamento do Espírito Santo, ele vem de Deus. E é uma expiação ilimitada. Por que expiação ilimitada? Porque é dado a todos os homens. Não é dado a homens limitado, a quantidade de números de homens limitado. A Bíblia fala que o derramamento do Espírito desce em todos os homens. Né? Os vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e assim por diante. E aqui nós encontramos o quê? Que em Atos capítulo 1, verso 5, existe a promessa, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo desce sobre cada um deles, eles começam a receber o Espírito Santo, e nós encontramos aqui na parte da apostila, bem no finalzinho, sobre o que eu estou falando agora, sobre isso, sobre essa parte do Espírito Santo. E me faltaria tempo de falar sobre a história de Samuel, em 1 Samuel capítulo 3, verso 1 e 11, onde Deus falou com Samuel. E qual que era a responsabilidade de Samuel, quando ele era menino novo? Manter as lamparinas do templo acesa. Não deixar o óleo acabar. Né? Então, isso que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, nós não podemos deixar ele acabar. Temos que sempre deixar e manter ele aceso. Porque no momento que nós recebemos, é uma glória, é uma felicidade. Mas se nós deixarmos acabar, é uma tristeza imensa. Só que nós temos que ter em mente que o dom espiritual, ele não é um talento natural, ele também não é um cargo ou posição, ele também não é uma técnica ou habilidade obtida por meio do treinamento ou curso de capacitação. Por exemplo, eu estou dando o curso, você não vai adquirir o dom aqui pelo curso. E também o dom não é o fruto do Espírito Santo. No Antigo Testamento, os dons eram dados para pessoas específicas, porque nós já falamos aqui bastante sobre isso. Porém, no Novo Testamento, os dons são dados para todos. E eu só conheço um, fora Jesus, Cristo, que teve todas as manifestações de dons, que foi Paulo de Tarsis, ou Saulo, que é o nome dele hebraico, que vem da palavra Saul, da tribo de Benjamim, em homenagem ao rei Saul, que foi o único rei da tribo de Benjamim. Depois de Saul veio todos os reis da tribo de Judá. Então nós vemos o quê? Que Saulo ele teve a manifestação de todos os dons. E isso é maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Aí aqui nós encontramos o quê? Aqui nós encontramos o texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Eu gostaria que vocês lessem em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Que nós vamos entrar na próxima parte da apostila, que é quais são os dons espirituais citados na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1.
que está escrito aí? Alguém encontrou, pode ler. Então, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui na Bíblia de Jerusalém fala assim: a propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que sejais ou estejais na ignorância, tá? Aqui nós encontramos o quê? Que nós não podemos ser ignorantes concernente ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala em Oséias 4,6 que o povo se corrompe por falta de conhecimento. Então, um dos empecilhos da igreja de Corinto não subir tanto espiritualmente foi porque eles eram ignorantes aos dons. E isso acontece nas nossas vidas. Eu era ignorante, muito ignorante aos dons. Eu ia buscar dom em todos os lugares que você imaginar. Eu até orava para Deus: Deus, me dá o dom de pregação, me dá o dom de pregação da palavra. E um certo dia fui numa igreja, Aliança com Cristo, lá no Vitória Régia 5, lá no finalzinho lá, com o irmão Marcos, um militar. Ele foi pregar e lá recebi 3 profecias. E as 3 profecias que recebi, dos 3 profetas diferentes, dizia: eu estou dando o dom da palavra, eu estou dando o dom da palavra. Mas a minha ignorância era tão grande porque eu ia atrás disso, né? Que na verdade o foco da nossa igreja, o foco de nós estarmos aqui, é de nós cultuarmos a Deus, adorarmos a Deus, né? Porque a Bíblia fala o quê? Em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é pecado pedir a Deus, é até necessário você pedir. Peça a Deus esse dom que Deus dá. Mas foi tão surpreendente que 3 profetas profetizou a mesma coisa. A primeira e única vez que aconteceu isso na minha vida, né? Outras ocasiões foi que eu subia no monte para orar constantemente, fazia chuva, fazia sol, fazia frio, estava lá no monte. E de repente teve uma vez que as luzes começaram a brilhar no monte e eu pensei que aquilo ali era dom. E na verdade não era um dom manifesto, né? Nós pensamos também assim: não, é a presença de Deus. Bem provável que seja. Não poderíamos julgar. Mas teve um momento que todo mundo começou a rir do nada. E foi derramada a unção do riso. E isso eu estava com 20 pessoas. E ninguém tinha contado uma piada, todo mundo estava orando. Mas todo mundo começou a rir. Do nada. Se você pesquisar no YouTube, os cultos de Tim Swaggart, de outros pregadores aí americanos, você vai ver que no culto lá no americano, lá nos Estados Unidos, lá tinha alguns cultos que eles derramavam essa unção do riso. Mas eu não encontro base bíblica para defender unção do riso. Não tem. Então, por causa da nossa ignorância, nós não conseguimos interpretar bem o que a Bíblia Sagrada diz sobre dons espirituais. Por exemplo, sempre nós aprendemos que os presbiterianos não acreditam em dons. Mentira. Eles acreditam em dons. Eles não acreditam na manifestação de alguns dons nos tempos atuais. Mas em dons eles acreditam. Dá para você ver como é a nossa ignorância, né? Aí ele fala aqui: não ser ignorante, não ignorar o funcionamento correto dos dons. 1 Coríntios capítulo 14, verso 27 a 30, fala sobre isso detalhadamente. E outras coisas mais que aí vocês conseguem, com a apostila na mão, e com os slides que eu mandei, vocês vão saber. Depois eu vou mandar o slide também no grupo da igreja, porque nem todos estão participando do grupo do discipulado. Eu acho que nem todos estão participando do grupo do discipulado, Então eu vou mandar na apostila no grupo da igreja também. Eu tinha muita coisa para falar sobre essa parte do panorama geral, para que servem o Espírito Santo. Mas eu vou falar de uma coisa importante aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versos 2 e 3. A irmã está com a Bíblia aberta ainda? 1 Coríntios capítulo 12, versos 2 e 3. Olha o que está escrito. Eu vou ler até na Bíblia Jerusalém aqui.
Eu acho que está bem um pouquinho diferente, né? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 2 e 3. Está dizendo assim, ó. Sabeis que quando eres gentis, eres irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Isso é a Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica. Por isso eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz, anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Se nós lermos isso aqui normalmente, nós vamos nem ligar para o mistério que tem aqui. Primeiro, no versículo 2, ele diz sobre ídolos mudos. E aonde nós encontramos ídolos mudos? Leia aí Salmos 115 para mim, por favor. Salmos 115. Eu vou pegar a Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica, e vou abrir aqui no Salmos 115. E vocês podem também abrir aí, Salmo 115. E podem ler também, se vocês encontrar primeiro do que eu. Encontraram aí? Começa. Ele é bonito inteiro, né? Mas vamos começar no versículo 4. O que está escrito aí? Salmo 115. Salmo 115. Tá bom, só aí, até aí. O que ele fala no versículo 8? Lê de novo o versículo 8. Olha aí. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem o que neles confiam. Confia em quem? Nos ídolos, nas imagens de escultura. Está escrito aqui, também está escrito aqui, ó, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia católica, está escrito aqui, ó. Os ídolos deles são prata e ouro. Obra de mão humana, ou seja, imagem de escultura. E fala aqui, ó, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não tocam. Tem pés, mas não andam. Não há um murmúrio em sua garganta. E os que fazem ficam como eles. Todos aqueles que neles confiam. O que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que os deuses deste século cegaram o entendimento dos incrédulos para que não creia em Deus. Uma coisa leva a outra. Isso que eu estou falando para você significa o quê? Significa que um texto da Bíblia leva a outro texto da Bíblia em concordância. Porque a Bíblia responde à Bíblia. Eu não preciso falar nada de mim, de minha interpretação, que ela pode ser falha. Mas a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, na própria Bíblia aqui, de Jerusalém, diz sobre os ídolos mudos. Paulo foi bem simples, falou, não, vocês ficam seguindo esses ídolos mudos? Como é que vocês querem saber sobre dons espirituais? Só que aí, o que é interessante aqui? É que em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, o que está escrito? Está escrito aqui, ó, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Ou seja, toda vez que você for chamado para expulsar um demônio na casa de alguém, e você falar para esse demônio, declara aí que Jesus Cristo é o Senhor, e ele não declarar, é porque ele continua endemoniado. Um dia eu estava pregando lá no bairro Lilu, que agora é o Ipiranga, mas naquela época era o Lilu, quando eu fui pregar lá. Uma irmã tinha me convidado para pregar lá. E no final do culto, teve um rapaz que estava endemoniado lá fora. E me chamaram. Não, vamos expulsar ele aí, tal, vamos expulsar. E o pastor foi lá e não conseguiu expulsar. Eu falei, irmão, ele não está com o demônio. Eu vou fazer umas perguntas e ele vai responder. Responda aí para mim aí. Fala o que eu estou falando, fala aqui, Jesus Cristo é o Senhor. E ele começou a falar, Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei, então ele não está endemoniado, ele está bêbado, irmão.
Ele tá bêbado. Aí ele começou a chorar. Oh, irmão, você descobriu que eu tô bêbado, não sei o que lá. Então você vê, o dom do discernimento é o que está faltando na igreja. Porque ele estava bêbado naquele momento, né? Então a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, que ninguém pode dizer que o Senhor Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. E também, ninguém diz que Jesus é anátema se estiver falando pelo Espírito. A palavra anátema significa abominação. E o termo mais obscuro da palavra anátema significa amaldiçoado. Então ninguém vai falar, Jesus Cristo não presta, se tiver o Espírito Santo de Deus. Se a pessoa não tiver, vai falar. Entendeu? Então é isso que a Bíblia fala. Então nós encontramos aqui vários textos bíblicos, então, que vale relembrar aqui. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3 e 4. 4 e 6. A Bíblia fala o quê? Em 1 Coríntios 12, 4 e 6. Fala sobre a diversidade dos dons. Olha bem. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e 6. Irmã, já está aberto aí ainda? Está aberto? Então, leia para nós aí, por favor. Peraí. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Continua. Há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus opera em todos. O que esse texto diz? Esse texto está dizendo da interação da Trindade, irmão. Primeiro ele fala o quê? Diversidade de dons. E quem que opera na diversidade de dons? O Espírito Santo. Diversidade de ministério, que é de serviço. E o que opera? Quem que opera nisso aí? O Senhor. Quem que é o Senhor? Jesus Cristo. Diversidade de realizações. E quem que opera? Deus. Então aí nós vemos o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus operando nos 3 tipos de dons que nós podemos ver aí, tá? Aí a Bíblia conclui aqui em 1 Coríntios 12, 7, dizendo sobre a manifestação que visa o fim proveitoso. Ele fala aqui, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, verso 49. Então é necessário que nós entendamos bem o conceito para que serve os dons espirituais. Então, quando nós entendemos para que servem os dons espirituais, nós conseguimos entender qual é o intuito do Espírito Santo operar na igreja de Deus neste momento, tá bom? Então vamos lá para a parte sobre devemos buscar os dons, que não está na apostila, mas eu estarei mandando para você, que eu coloquei no slide. O primeiro passo para nós buscarmos dom é nós desejar ter esses dons. Temos que desejar isso aí. Eu falei para vocês a história de que eu desejava ser um mensageiro de Deus, um pregador. E de tanto pedir, eu certamente já tinha. Deus usou 3 profetas num culto só para profetizar sobre isso. Você está recebendo o dom da palavra. Teve um que falou assim, ó, que viu Deus mandando pedacinhos de Bíblia e eu estava comendo um pedacinho de Bíblia, uma visão, no mesmo dia do culto. O segundo passo, que é o primeiro passo, é desejar os dons. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, Filipenses 2, 13. Para você ter ideia, 1 Coríntios 14, 12 está escrito assim, ó, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja, tá? Em outra tradução diz o quê? Se você deseja o dom espiritual, fique perto daquele que tem dom espiritual. Se você vê que o dom daquela moça, daquela senhora, daquela pessoa é cuidar das crianças, fique perto dela. Se você vê que o dom daquele jovem é pregar, fique perto dele. Se você deseja ser pregador, se você deseja ser um cuidador
cuidar ou ensinar as crianças. Então, fique perto de pessoas que têm dons espirituais. É isso que a Bíblia está aconselhando. Aí ele fala em Filipenses capítulo 2, verso 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Boa vontade de quem? De Deus, que realiza em cada um de nós tanto querer como o efetuar. Aí quando nós entendemos tudo isso, né? Essa busca envolve orar especificamente por alguns dons, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, mas também está aberta a receptividade do fluir do Espírito Santo na hora da necessidade. Por exemplo, você pode pedir um dom específico. Fala assim, Senhor, eu quero o dom de profetizar. Deus dá o dom de profetizar. Mas às vezes a igreja está necessitando de outro dom. Por exemplo, o dom da assistência social. Deus vai e levanta você para suprir a assistência social da igreja. Mesmo você sem pedir. Porque às vezes o pastor fala assim, irmã, você vai ser líder do ciclo de oração. Mas a irmã fala, mas pastor, não tenho nem dom para isso. A verdade, Deus já revelou para o pastor que você tem dom para ser líder do ciclo de oração. Aí você vai ficar fugindo que nem Jonas, aí vai ser engolido pelo peixe, né? Então nós temos que tomar cuidado sobre isso aí, né? E em 1 Coríntios capítulo 12, 11, nós temos que entender a frase que o Espírito Santo distribui os dons como quer. É ele que distribui do jeito que ele quer, né? Aí quando nós lemos um livro bíblico, nesse livro meu do Elinaldo Renovado, e tem um livro também que eu não trouxe aqui, o livro sobre... Acho que é tá aqui. Acho que é Domínios do Espírito. Um livro do Antônio Gilberto, que ele fala sobre a natureza do Espírito. E sobre essa natureza do Espírito, né, nós encontramos várias delas. Eu coloquei também nos slides lá, que não está na apostila, que a natureza do Espírito é dividido em 5 partes. Eu coloquei 6 partes porque encontrei mais um também através de outros livros. Primeiro, os dons são pneumata, ou seja, são ações controladas pelo Espírito. Segundo, os dons são pneumática, que significa poderes ou manifestações espirituais de forma visível. Terceiro, os dons são chamarismata, ou seja, carisma, né? Interpretação correta de charis, que significa graça divina, a graça de Deus, a origem de todo dom. Porque existe 2 tipos de graça na Bíblia, tá? Existe a graça manifestada à salvação e existe a graça dos dons espirituais. Os 2 é Deus que dá. Tanto a graça da salvação de Efésios capítulo 2, quanto a graça dos dons que está escrito em Efésios capítulo 4, é Deus que dá. Então, se você pegar a tradução original de Efésios capítulo 4, você vai ver que é chamarismata, né? Um nome difícil de falar, né? Um nome grego que diz graça. Por isso que Deus dá essa graça a todos os homens, tá? Aí nós vemos também diaconia, que é, na verdade, o ministério de servir. Vemos também que os dons são energemata, que significa obras exteriores, somos o corpo de Cristo na terra, e os dons são fanerolis, que significa dons sobrenaturais da parte de Deus. Então são 6 tipos de dons, tá, irmãos? 6 tipos de dons. Aí peguei uma frase de Lida Kitchen, que ela diz assim: os dons espirituais são um chamado de Deus ao ministério, não ao privilégio ou ao engrandecimento pessoal. Existe para unir o corpo de Cristo e para tornar eficiente e bem feito o trabalho. Então, na apostila diz quais são os dons espirituais dados na Bíblia Sagrada. Então, você vê que eu rabisquei inteiro ela, né? Que eu fiz umas modificações aqui. Acrescentei algumas coisas. Aqui nós fala aqui, ó. Existem 3 listas de dons espirituais citados na Bíblia. Na verdade, não é 3 listas, tá? Na verdade, eu encontrei 6 listas. São o dobro daí das listas.
Aqui ele fala dali sempre em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Mas eu encontrei, aquele que tem caneta, pode anotar aí. 1 Pedro capítulo 4, verso 11. 1 Coríntios capítulo 7, verso 7. Romanos 12, 6, 8. Efésios 4, 11. 1 Coríntios 12, 28. E 1 Coríntios 12, 8 e 10. Aí nós vemos aqui que são dons assistenciais, que a apostila não tem sobre isso. Dons espirituais, que tem bastante sobre isso. E dons ministeriais. Ok? No livro O Desenvolvimento Natural da Igreja, ele apresenta uns dados lá, e os dados da pesquisa dele é que em 32 países e em 5 continentes, obtendo, na época que o livro foi escrito, 4,2 milhões de respostas, o grande propósito da pesquisa era descobrir as marcas da qualidade da igreja saudável. E qual que eram as marcas da qualidade da igreja saudável? Eles destacam que as marcas eram os dons espirituais manifestos nos homens. É isso que eles destacam. Outra coisa que eles destacam, que a igreja saudável são aquelas onde os cristãos utilizam os seus dons para servir nos mais diferentes ministérios. A teologia do dom não é você que escolhe o dom é quem escolhe você. Por isso que eu falei da diferença da graça, né? Que Deus dá este dom para você. Aí, se eu for falar para vocês os tipos de dons aqui, levaria bastante tempo, tá? Porque tem bastante dons. São mais de 24 dons que a Bíblia fala, tá? Aqui na apostila nós encontramos os primeiros 9 dons. E eu dividi esses 9 dons aqui, que vale a pena dividir. E nela você encontra, no outro lado da apostila, na página 34, sobre um candelabro, tá? Que fala sobre as características do Espírito Santo, que as pessoas interpretam muito mal sobre esses 7 Espíritos de Deus, a qual até o pastor Adalberto falou na quarta-feira que ele ministrou a aula sobre esses 7 Espíritos de Deus que as pessoas falam, né? Que na verdade são 7 características do Espírito de Deus. Eu trouxe até a interpretação delas, cada uma delas, mas não vai dar tempo para falar, tá? Porque alguns falam que os 7 Espíritos são anjos, outros falam que os 7 Espíritos são seres celestiais, e a interpretação mais certa é que os 7 Espíritos são 7 características de um único Espírito Santo de Deus, tá bom? E a passagem que fala sobre 7 Espíritos em Apocalipse capítulo 1, verso 4, Apocalipse capítulo 3, verso 1, Apocalipse capítulo 4, verso 5, Apocalipse capítulo 5, verso 6. Então é sobre isso aí. Eu vou pular um pouco aqui. Depois eu mando para vocês um link que fala mais detalhadamente sobre isso. Então, primeiro nós vamos falar sobre dons espirituais. Os dons espirituais que nós encontramos na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 10, eles são divididos em 3 categorias. Quais são essas categorias? Dons de revelação, dons de poder e dons da palavra, tá? Você encontra isso na página 113 do livro da CPAD sobre domínios do Espírito. Dons de revelação. Os dons de revelações, eles são 3. E quais são eles? Primeiro, o dom da sabedoria. Existem alguns pontos que nós devemos saber sobre o dom da sabedoria. O dom da sabedoria é uma revelação seguida de conselho, um fragmento da sabedoria divina comunicado com um propósito. Ou seja, ele não é uma sabedoria natural, tá? E também não é a sabedoria de Salomão. Ele é um dom
dado por Deus, o dom da sabedoria. Em Tiago capítulo 1, verso 8, nós vamos encontrar algo mais detalhado sobre isso. Como se manifesta esse dom de sabedoria? Se manifesta por meio de visões, por meio de revelação interior. Sua manifestação no Antigo Testamento, ou no Velho Testamento, como alguns dizem, foi na vida de José. E também nós vemos na vida do Novo Testamento de Ágabo, que é o profeta que eu tinha comentado no domingo passado. Outro dom de revelação, é o dom da sabedoria e o dom da palavra do conhecimento. Que dom é esse da palavra do conhecimento? Aqui, ó, uma revelação sobrenatural oriunda do Espírito Santo. Um fragmento de conhecimento divino. Não é um conhecimento natural, né? É algo que vem de Deus. E a manifestação dele é semelhante ao de sabedoria, tá? Mas é diferente em termos de sabedoria e conhecimento. E o dom de revelação é o dom de discernimento do Espírito. Tá? No dicionário português, nós encontramos conhecer distintamente, perceber claro por qualquer dos sentidos. Isso no significado grego é diácris. Habilidade de discernir, discernimento e julgamento. Não é intuição e nem superstição, tá? É percepção espiritual. É o que eu falei para vocês, que eu fui na igreja, o rapaz estava todo mundo pensando que estava endemoniado, e na verdade ele estava bêbado, né? Não estava endemoniado. Depois ele saiu chorando lá. Irmão, desculpa por ter enganado um monte de gente aí, pensando que eu estava endemoniado, e na verdade estava bêbado. Então, são discernimento do Espírito Santo que nós precisamos, e esse é um dos dons que mais precisamos atualmente, tá? Vamos para o dom de poder. O dom de poder, ele também é 3, que é o dom da fé, o dom de operações de milagres e o dom de cura. O dom da fé é bastante coisa, é bastante abrangente, irmãos. Porque o dom da fé é uma fé especial, né? É diferente da fé natural, tá bom? É diferente também da fé geral. É uma fé salvífica, tá? Então é um nível maior de fé. Quando você lê o livro do David Polk-Osho, acho que é assim que fala, mais ou menos assim, a 4ª dimensão, você tem um parâmetro melhor do que é fé. Porque ele era um cara totalmente que não cria em Deus mesmo. E realmente Deus visitou ele, curou ele da pneumonia, que naquela época não tinha cura, no estado que ele estava. E Deus deu para ele até, depois, uma bicicleta para ele evangelizar da forma que ele pediu. Então ele soube usar a fé. Então você vai encontrar esse livro, vai ser maravilhoso ler. Apesar do ministério não acreditar muito sobre o livro do David Polk-Osho pelas coisas que ele prega, né? Mas a Assembleia de Deus maior lá do país dele é a dele. A operação de milagres, o que significa operação de milagres? Intervenção divina no curso da natureza. Enquanto o dom da fé recebe o milagre, a operação de milagre faz para os outros. A operação de milagre é a operação extremamente miraculosa. É como se você tivesse o braço amputado e de repente cresceu o braço. É isso que é a operação de milagres. E dons de cura. Cura sobrenatural sobre a doença. Não cura pela fé, tá? Então é um único dom plural, que é para todos. Depois dos dons de revelação, dons de poder, vem os dons vocais, né, ou dom de elocução, que são 3. Dom de profecia, aquele que fala sobrenatural em línguas conhecidas, dom de variedade de língua e dom de interpretação de língua. Dom de profecia eu acho que nem precisa falar aqui o que é, né? Só que nós temos que saber que profecia não é necessariamente preditiva. O que é uma preditiva? É o ato de predizer ou antecipar algo. É uma previsão qualquer. Tipo, pelo vento eu sei que vai chover. Sabe aqueles velhos que falam assim, ó, eu tô sentindo o cheiro que vai chover. Tá um sol danado, mas vai chover. E chove. Por quê? É uma preditiva, é uma previsão. Mas ele é profeta? Não, não é profeta. É a experiência de anos que faz acontecer isso, né? De ter essa interpretação. Mas o dom de profecia é diferente. Dom de variedades de línguas também é diferente, né? Nós falamos sobrenatural, línguas estranhas,
Só que aí as línguas estranhas, ela tem a edificação própria, tá? E quando tem intérprete, tem a edificação da igreja. Por isso que a Bíblia diz: não proibais as pessoas de falar em línguas estranhas. As igrejas tradicionais ficam loucas com isso. E aqui os dons de elocução é os dons que eles acreditam que cessaram, né? Que não existe hoje. Mas não vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Dons de interpretação de língua é quando a pessoa fala em línguas e a outra interpreta. Acho que vocês já viram isso, né? Um falando em língua e a outra interpretando. Mas não é tradução, tá, irmãos? É o cara falar em inglês e você interpretar o inglês dele, né? Espanhol, interpretar o espanhol. Não. É línguas estranhas. Coisas que vêm de Deus, tá? Hoje há vários ensinamentos diversos sobre os dons espirituais. Primeiro, os cessacionistas. Quem são eles? São pessoas que creem que a manifestação do poder de elocução não se manifesta mais na vida das pessoas. E eles se baseiam em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 10. Alguém tem a Bíblia aí? Pode ler 1 Coríntios 13, 10. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 10. Então, eles acreditam que não existe mais essa manifestação dos dons espirituais de elocução. Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 10. Então, ele fala aí, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte é aniquilado. Mas continua aí. Não, eu acho que é antes, né, que fala sobre a língua cessarão. Se não, vendo? Verso 8. Olha o que ele fala, né? Havendo ciência, desaparecerá. Será que a ciência desapareceu? Não. Havendo línguas, cessarão. A língua não cessou. Mas para eles, eles cessaram. E falou antes também, havendo línguas, ciência e profecia serão aniquilados. Então ele está falando o quê? Dos dons de poder. Línguas e profecia. Só que aí ele fala em Coríntios 13, 10, que o que é perfeito, quando vir, o que é imperfeito será aniquilado. Que são, na verdade, os dons, porque o dom espiritual, ele não é perfeito, né? Porque nós somos usados por homens falhos. Nós somos falhos, tá bom? Então eles acreditam o quê? Que o que é perfeito, ou seja, para eles o perfeito é a Bíblia Sagrada, o cânon sagrado. Quando vier, a Bíblia veio. Terminou em Apocalipse. Não existe mais livro para nós acrescentarmos na Bíblia. O que é imperfeito, que são os dons, para eles, será aniquilado. Por isso que eles acreditam na cessação de dons, que não existe mais dons espirituais. Mas essa interpretação é uma interpretação errada. Por quê? Porque até hoje existe ciência. Senão nós não faríamos o que nós fazemos. Dirigir um culto, por exemplo. Precisa de uma ciência, de um conhecimento para dirigir um culto. Saber da liturgia do culto. Que tem harpa, hinos, que tem mensagens, que tem grupo de louvores. É uma ciência. Foi aniquilada? Não. Eles praticam isso também? Praticam. A igreja tradicional pratica isso. Então a única parte dos dons que ele não crê é esse, na elocução, mas o resto dos outros dons eles creem até hoje. Aí existem os ignorantes, que nós lemos também, né? Existem os medrosos. Tudo está escrito na parte na Bíblia Sagrada, tá, irmãos? Os ignorantes em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Existem os medrosos, existem os continuistas, que somos nós. E nós cremos o quê? Na contemporaneidade dos dons. O dom é contemporâneo, o dom é atual. Ele age. Isso que nós cremos. Fora os dons espirituais, existem os dons ministeriais. Tá? Qual que é o primeiro dom ministerial? Olha a sua mão. Primeiro dom ministerial. Nós encontramos em Efésios capítulo 4. Tá bom? Qual que é o primeiro dom espiritual? Apóstolo.
Então, o polegar nosso é o apóstolo. Segundo dom, profeta, é o outro dedo. Terceiro dom, evangelista. Quarto dom, pastor. Quinto, mestre. Porque nós pegamos a mão como símbolo de representação desses dons ministeriais. Por quê? Com o polegar, ele representa o quê? Que é a força e o sustento da mão. Ele é a base para alcançar todos os dedos. Se você arrancar um polegar, como é que você vai segurar uma espada? Não tem. Indicador. Ele aponta para o caminho. Né? Ele está profetizando, apontando para o caminho. Tá? Profeta é o indicador. Evangelista é o dedo do meio. Por quê? Porque é o dedo maior da mão. É o que vai mais longe levar a palavra. Por isso que é o indicador. Pastor é o dedo anelar. É o dedo que usa a aliança. É o dedo que está mais próximo da comunidade para alcançar os perdidos, para trazer aliança com Deus. E o dedo midinho são os mestres. Por quê? Esses são as pessoas que vasculham minuciosamente a Bíblia Sagrada para ensinar. Por isso que é o dedo midinho, os mestres. Aí a Bíblia fala, né, em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Paulo fala assim, ó, que os homens considerem como ministros de Cristo. Nós estamos falando sobre dons ministeriais. Despenseiros dos ministérios de Deus. Sabe o que significa isso? A palavra despenseiros e ministros? Significa o quê? Significa que hoje em dia, vou falar primeiro a contraposição. Hoje em dia os irmãos acham que a igreja é como um ônibus. Que eles são os passageiros, que o pastor é o motorista e que o irmão Cidinho é o cobrador de imposto. É o cobrador do ônibus. Né? Você entra no ônibus, tem que pagar o cobrador lá para usar o ônibus, né? E o pastor da Beto lá dirigindo o ônibus. E o que os passageiros fazem no ônibus? Não faz nada. É isso que as pessoas acham hoje da igreja. Mas a Bíblia diz o quê? Outra interpretação. A Bíblia diz o quê? Que nós somos dispenseiros. Sabe o que significa dispenseiros? Significa as pessoas que pegavam o leme de um barco para navegar. E quem que pega no leme? São todas as pessoas. Todas as pessoas pegam no leme para que o barco venha para frente. E o pastor fica o quê? Fica só guiando. Vamos aí, pessoal. Pega no leme aí, vamos trabalhar. Então é assim que faz. Então por isso que a Bíblia fala que nós somos dispenseiros, ou seja, um ajuda o outro. Amém, irmãos? Faltaria muito tempo para me falar das outras coisas aqui, porque o tempo já foi. Mas eu vou mandar a apostila, que não deu certo aqui de colocar nos slides aqui, vou mandar no grupo da igreja. E vocês vão ver passo a passo, tá? Existe um teste depois, no finalzinho da apostila, para você descobrir qual que é o seu dom. E também os passos, 8 passos para você descobrir que dom que você tem, tá? Então tem umas interatividades aí. Eu coloquei também o que nós cremos, o que está escrito na confissão, na declaração de confissão de fé da nossa Igreja Assembleia de Deus, no finalzinho. E os benefícios do uso dos dons para encerrar. Primeiro, beneficia as pessoas para o crescimento da fé e da comunhão. Segundo, beneficia a igreja para promover o crescimento e a maturidade espiritual da igreja. Terceiro, para o reino, aumentando a eficiência do poder da pregação e apresentando a terminação da obra para anunciar o evangelho. Conclusão. Conclusão está na última página da apostila, que está na página 39, e ela diz assim, logo no finalzinho: os dons espirituais e ministeriais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Tá bom? Então é isso que fala no finalzinho da apostila. Desculpe, irmão, de não ter colocado o slide hoje aqui. E como eu sou obediente ao tempo, me preocupo muito com o tempo, então quero terminar na hora exata, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos. E os livros estão aí, eu trouxe a Bíblia de Jerusalém para vocês, a Bíblia judaica e a Bíblia original de King James. Ela está em inglês, também a parte da tradução dela é ótima, nessa parte do texto
de dons espirituais. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu estou passando para o nosso pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu falei para o Cidinho ali, Cidinho, sobrou para você o papel de Zaqueu publicando. Né, irmãos? Lucas 19 diz que ele era de pequena estatura e teve que subir uma figueira brava para ver Jesus passar. Esse dia, brincadeira, né? Irmãos, eu cheguei um pouco tarde, pedi até para o evangelista Ubner fazer toda a liturgia, a abertura do trabalho. Nós passamos na casa do pastor Francisco já há algum tempo, precisávamos passar lá. Uma carmelita não estava bem de saúde, mas graças a Deus está com a saúde bem restaurada, ansiosa para poder voltar aos cultos. E eu quero pedir aos irmãos, sempre que nós recebermos esses irmãos que estão com uma idade um pouco mais avançada, né? E eu sei que os bancos são desconfortáveis, os irmãos fiquem à vontade, os obreiros, os diáconos, diaconisas, podem pegar a cadeira da secretaria ali, que é mais confortável, da sala pastoral, que é mais confortável para esses irmãos sentar. Se precisar, pode pegar do púlpito, se estiver sobrando, não tem nenhum problema, tá bom? Para que os irmãos possam ficar bem à vontade no nosso meio. Nós vamos ministrar a oferta. Não foi ministrado, foi? Não, né? Vou ministrar a oferta. Quero convidar minha esposa a tirar um hino, alguma coisa, cantar. Se quiser vir aqui, eu pegar um microfone. Tem algum microfone aí? Tem? Não tem? Nós vamos cantar e o Cidinho mesmo. Por favor, Cidinho. Você passa a salva para nós? Tá? Já que nomearam você, né? O Ubner vai fazer o quê, né, Ubner? Irmãos, enquanto a minha esposa ajeita ali, está conosco uma jovem, Thaís, o seu nome é isso? É? A jovem Thaís, mora por aqui mesmo no bairro? Está nos visitando hoje, nos dando a honra da sua presença. Os irmãos querem dar uma saudação de bem-vindo a ela. Se isso é verdade, digam comigo amém. Deus abençoe, viu, Thaís? Sinta-se bem. Você não está em outro lugar senão a casa de Deus. Sempre que quiser retornar, será muito bem-vinda, tá bom? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmão, se pega de surpresa hoje. Mas vamos louvar, amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o céu, para o céu, para o seu louvor. Amém.
Glória a Deus. Nós já vamos encerrar, agradecendo a Deus por essa boa aula que tivemos nesta noite. Os irmãos, não se esqueçam, amanhã nós temos oração nos lares. Sexta-feira, nosso culto de cura, libertação e testemunho. No sábado nós não temos trabalho aqui. Nós não paramos, só demos um tempinho com a reforma, vamos retomar os trabalhos aqui, é porque está meio corrido para mim esses dias, então não estou conseguindo estar aqui no final de semana. Mas já o Cidinho, esse mês aqui, já vai providenciar as lâmpadas da galeria para nós trocarmos e voltar ativa de novo. É porque está bem corrido mesmo, não estou conseguindo estar aqui. Mas nós vamos retomar. Parou por enquanto só. Domingo de manhã, nossa escola bíblica dominical, a partir das 9 da manhã. E à noite, nosso culto de Santa Ceia. Todos os irmãos venham, tragam 1 quilo de alimento não perecível, para que nós possamos atender algumas famílias que necessitam da nossa ajuda. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concedeu. Irmã Lidiane, a senhora pode fazer uma oração? Pode vir aqui, se quiser. Quem? Ah, sim, o irmão dele, né? Isso, vamos orar pelo pastor Mário Harder, que perdeu seu irmão. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor meu Deus, Pai Jeová, em nome do Senhor Jesus Cristo, entramos na Tua presença neste momento para lhe agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. Senhor meu Deus, eu te peço, Senhor meu Deus, por esse pedido de oração, Senhor, que o Senhor vá de encontro dessas pessoas, Pai, que o Senhor possa entrar com o Teu Espírito Consolador, ó Deus. Senhor meu Deus, eu te peço, Senhor meu Deus, pela aula de hoje, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a guardar tudo aquilo que aprendemos, Pai, e que nós possamos pôr em prática e no momento oportuno que possamos passar para frente também, Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa nos levar em paz, continue conosco no decorrer da semana, Senhor. Que o Senhor possa despertar no Teu povo, Senhor, o comprometimento com a Tua obra, Senhor, para que todos possam estar participando dos trabalhos aqui realizados, Senhor. Sê conosco, Senhor Jesus, nos leve em paz, Pai. Assim eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos e que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e o sublime amor de Deus, a mais doce e a mais íntima comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga: Deus abençoe os irmãos e leve em paz. Não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão.